A história começa no meio de uma perseguição, com várias pessoas mascaradas indo atrás de alguém, que era o demônio celestial. Onde ele veio na multidão de pessoas o cercar, perguntou a eles se sangue e medo era o que eles queriam. E já com todos eles o atacando, ele falou que então daria isso a eles. E com um simples gesto, destruiu suas cabeças, fazendo um banho de sangue. E após isso, chamando eles de fracos, viu mais alguns escondidos. E ativando o poder na sua mão, mais uma vez todos eles o atacaram. E de novo morreram, com o demônio celestial mostrando pra eles o verdadeiro poder da arte demoníaca da amplificação de alma. E dessa maneira, um tremor foi ouvido por todos, e uma gigantesca apareceu, fazendo eles correrem, mas já era tarde demais, e todos foram esmagados, matando um exército inteiro com apenas 2 braços. Mas um deles sobreviveu, e no seu último suspiro, ele se perguntou se realmente seria possível derrotar o demônio celestial. E após aquele banho de sangue, aquele maluco começou a dar risada, e perguntou se eles eram realmente os últimos candidatos a demônios celestiais. Só que não havia mais ninguém, e tudo era silencioso, e ele pensou que não poderia aproveitar a calmaria nesta vida manchada por sangue. Mas quando se deu conta, algo aconteceu com seu corpo, e ele começou a cuspir sangue, se perguntando se esse era o efeito colateral da arte demoníaca da amplificação de alma, o poder absoluto que ele obteve, consumindo milhares de almas, acreditando que seria capaz de suportar o que os outros não conseguiram. Mas nesse momento ele entendeu que ele foi muito arrogante. Só que logo em seguida, vários olhos apareceram, observando ele, e quando ele se deu conta, correntes apareceram, tentando prendê-lo. E quando conseguiram prender ele perguntou se eles estavam puxando ele para o inferno. E com isso ele começou a enlouquecer, querendo saber quem ousaria forçar ele a isso. Mas logo uma grande energia apareceu no céu, e o seu corpo foi sumindo. E assim ele se deu conta que essa técnica não só consumia as almas dos outros, mas também a sua própria. E em seus últimos pensamentos, ele desejou trilhar um caminho diferente na sua próxima vida. Um caminho de calmaria e paz, depois de finalizar um exército inteiro. E com certeza você já percebeu que essa obra é cabulosa. E então antes de continuar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para chegarmos finalmente aos 100 mil inscritos. E faça parte da nossa comunidade de membros, para receber conteúdo exclusivo toda semana. E então não vai ser isso, agora vamos de obra. E logo após aquilo, a cena muda para uma cidade, e depois para um pequeno lago, com uma pessoa sentada só observando. Só que logo atrás dele apareceu uma garota, perguntando por que ele estava ali de novo, e que ele deveria voltar para casa e fazer a sua refeição antes que ela esfrie. E essa garota era a Sossô, a serva dos mercadores da Muralha Dourada. E o seu jovem mestre só observava o seu reflexo. Só que rapidamente ele com o movimento mirou no pescoço dela, e olhou para ela com a cara bem fria. E o seu nome é Biek Taezan, o segundo filho dos mercadores da Muralha Dourada. E a Sossô, muito puta, fala que ele tava agindo estranho nesses últimos dias. E isso manda ele pra sala agora. E ele se perguntava o que estava acontecendo, e em pensar que ele nem conseguia cortar o pescoço dela com um simples movimento. Esse corpo era realmente inútil. E ele disse que realmente não consegue se acostumar com esse rosto, e é feminino demais para o seu gosto. E ele se olhando no reflexo, se lembrava da sua outra identidade, ou outra vida, sendo um antigo demônio celestial. E agora na sua casa, tinha um banquete preparado pra ele. Só que ele nem conseguia comer de tão fraco que ele tava. E ele falou que realmente esse corpo era um lixo. E a Sossô pedia pra ele não falar aquilo, pois o seu senhor iria melhorar logo. E ela disse pra ele que ouviu dizer que um médico incrivelmente habilidoso virá ali dessa vez. Mas ele perguntou que o médico cujo nome ele nunca ouviu seria capaz de fazer. E ela só pedia pra ele não falar assim, pois deveria pensar positivamente, para que coisas positivas aconteçam. Mas ele pensou que já tinham se passado 10 dias, desde que ele despertou nesse corpo extremamente fraco. E ele é o segundo filho do melhor grupo de mercadores em Yuan. E no dia em que ele despertou, ele completamente perdido se perguntava onde é que ele estava. Só que logo a Sossô e outros servos ficavam muito felizes pois ele acordou. E o nosso garoto pensou que ele era completamente inútil, e ele não podia nem vestir as suas próprias roupas ou comer sozinho. Mas ele também tem um rostinho bem bonito, o que dava raiva a ele. Só que tinha um problema ainda maior, pois todos os seus meridianos estão desconectados, e ele pode morrer a qualquer instante. E ele pensa que não acredita que a sua segunda vida tenha sido em um corpo prestes a morrer. E então o que ele pode fazer é usar o poder das almas para temporariamente conectar os meridianos, e lentamente reforçá-los até que se curem. E o único jeito de fazer isso é com a arte demoníaca da amplificação de alma. O problema ali seria onde conseguir essas almas. E no passado ele poderia matar qualquer pessoa para conseguir a sua alma. Só que ele sabe que irá sofrer pelos efeitos colaterais, e ele não quer isso. Mas ele encara na Sossô, pensa que ele não pode permitir que isso aconteça, e ele conseguiu uma rara chance de uma segunda vida. E um detalhe sobre essa arte demoníaca, que ele percebeu logo antes de morrer, é que se ele usar isso, ele pode ser capaz de alcançar um novo nível nesta vida. Um nível de arte demoníaca que nem outro demônio celestial já viu. E ele chama a Sossô e fala que quer sair hoje. E ela pergunta se é sério onde ele gostaria de ir. E ele fala que está indo para a casa de cortesãs. E ela fala que então que assim seja. Só que rapidamente era muito envergonhado quando entendeu. Ela perguntou como assim. E o nosso garoto pergunta pra ela por que ela estava tão surpresa. E ela falava que nesse caso, ao invés dela o acompanhar, ele iria mandar o seu melhor guarda para que o acompanhasse. E ela bem cabisbaixa, fala que ele nunca foi a um antes. E ela ficou realmente surpresa por isso. E então Taezan falou pra ela ir com ele. Só que ela falou que não queria. E agora na porta da sua casa, a Sossô estava bem preocupada com ele, pensando que ele estava agindo como uma pessoa totalmente diferente de uns dias pra cá. E agora ele de repente quer visitar uma casa de cortesãs. E do nosso garoto pergunta por que ele não vê o guarda que irá o acompanhar. E ela fala que ele virá logo. E ele é alguém que não faz nada, além de treinar e protegê-lo. E ela preocupada com ele, fala que espera que ele não seja tão duro consigo mesmo. E ele pergunta como assim. E ela fala que parece que ele desistiu de tudo. E ela pergunta o que ele acha de ser um pouquinho mais esperançoso, pelo menos até o médico vir ali. E o nosso garoto pensa que depois de ser reduzido a esse estado, ele pode ver o que os outros sentem. E ela realmente se preocupa com ele. E ele dá um sorrisinho pensando que isso não é ruim. E daí ele fala que parece que ele está ali. E ela surpresa pergunta como assim. E nesse
nesse momento, eles escutam vozes do outro lado da porta. E a empregada pergunta como é que ele sabia. Só que o nosso garoto pensa como é que ele não poderia saber, com essa energia transbordando dele. E assim que o cara abre a porta, o nosso garoto o encara. E o Xion Kyung-hwa fala que já faz um tempo desde que ele o chamou. E o nosso garoto pensa que esse homem é como uma espada. E sua energia é tão refinada que é difícil de dizer se ele é um membro normal da corporação. E ele pensa que os mercadores da Muralha Dourada talvez não sejam pessoas tão ordinárias assim. E agora, caminhando pela cidade, o guarda fala que eles chegaram. E o nosso garoto vê a Casa da Flor Perfumada, uma das 13 grandes casas de cortesãs em Yuhan. E depois de acomodar os seus cavalos, ir em frente à porta, o guarda diz que estará esperando por ele. E o nosso garoto pergunta o porquê. E o guarda fica bem em dúvida. E o Taizan diz que eles estão do lado de fora da casa de cortesãs. E ele está perguntando por quê ele tem que ficar do lado de fora. E o guarda diz que isso é caso algo possa acontecer. Só que o Taizan pergunta pra ele se está confiante, que ele pode alcançá-lo se algo acontecer lá dentro. E o guarda não fala nada. E se o nosso garoto fala pra ele o seguir e calar a boca, pois ele pode se divertir também. Só que o guarda diz que não pode fazer isso. E o nosso garoto começando a ficar irritado, pergunta o que ele não pode fazer, se divertir ou obedecer às suas ordens, jogando sua pressão pra cima dele, o que o assusta rapidamente. E o nosso garoto coloca a mão no seu ombro e fala que é bom que ele possa protegê-lo e também se divertir. E se ele não puder fazer isso, então pelo menos ele deve ficar perto dele. E essa é a sua ordem. E aquele cara bem nervoso fala que sim. E o nosso garoto sorri pra ele. E assim que ele abre a porta, ele fala que eles irão entrar. E para sua surpresa, várias damas falam que eles são bem-vindos. E o nosso garoto confiante fala que ali é o lugar. E agora é um quarto privado. Uma garota estava tocando, enquanto várias outras garotas estavam cercando ele e conversando. E o Taisa pergunta onde está o guarda que veio com ele. E elas dizem que ele está esperando nas escadas e bloqueando o caminho até ali. E o nosso garoto pensa que ele é realmente teimoso e inflexível. Mas a garota bem ao seu lado quer oferecer uma bebida pra ele. E ele diz que elas podem beber o quanto quiserem, mas ele não pode beber licor agora, pois ele não está se sentindo muito bem. E a garota bem ao seu lado fala que já que eles não podem beber, o que ele quer fazer. E ele fala pra elas que elas devem ter ouvido os rumores sobre ele. E elas perguntam como assim. E o nosso garoto diz que ele quer que elas contem pra ele o que souberam sobre o segundo filho dos mercadores da Muralha Dourada. E ele quer saber de uma por uma tudo sobre ele. E se ele entende que pelo que ele ouviu, o Bielk Taizan tem 1000 yangs de ouro, uma mansão pequena e algumas casas de cortesãs como herança. E por causa da saúde dele, ele não tem muito poder ou influência. E parece que o resto foi dado ao filho mais velho, Biek Taizo, e arrumou que todo mundo em Yuhan já conhece. Mas ele pensa que essa é a informação que ele nunca ouviria se ele ficasse só em casa. E ele fala que certo, eles conversaram o suficiente e agora ele quer começar. E ele fala que seria difícil pra ele lidar com todas elas. E então ele encara uma e fala que ela será o suficiente, o que surpreende muito ela. E agora no seu quarto, as garotas conversam se ele irá voltar de novo e porque ele só escolheu aquela garota. E sentado bem ao lado dela, o Taisa pergunta quanto tempo faz que ela entrou nessa casa de cortesã. E ela diz que por volta de 10 anos. E nosso garoto diz que isso é bom, então eles devem começar. E depois que elas saem do quarto, elas conversam que elas querem perguntar pra aquela garota o que aconteceu depois. E ele é frágil e fraco, e provavelmente não vai ser muita coisa. E o guarda só encara elas conversando. Só que para surpresa de todas, elas começam a ouvir gritos lá de cima, exatamente do quarto onde eles estavam. E até o guarda fica muito envergonhado com aquela situação. E todo mundo dos outros quartos começam a ver aqueles gritos daquela garota. E se pergunta o que diabos está acontecendo ali. E lá embaixo querem falar que isso soa impressionante. E a garota ao seu lado acha que o encantamento de isolamento acústico foi liberado. Só que mais uma vez, aquela garota continua gritando e se agarrando aos lençóis. Só que para o seu engano, não era o que você estava pensando. E sim que ele estava usando a sua arte demoníaca em cima dela, consumindo basicamente um líquido roxo que saía da sua boca. E ela continuava gritando, o que fazia todo mundo achar a mesma coisa que você achou. E depois de completar o serviço, assim que ele sai do quarto, o guarda pergunta se ele está bem. E o nosso garoto sorrindo fala que se sente incrível, com lá no fundo só a mão daquela mulher aparecendo, o que deixa o guarda bem nervoso. E quando ele vai descendo as escadas, as garotas muito curiosas vão correndo para aquela outra garota que, entre aspas, dormiu com ele, perguntando o que diabos aconteceu e como ela ficou linda e radiante dessa forma, virando uma das garotas mais belas dessa casa cortesã. E elas perguntam se por um acaso ele deu a ela algum tipo de elixir, mas ela diz que não é isso e ela não consegue se lembrar muito bem. E o seu corpo parece extremamente leve, e é como se ela tivesse nascido de novo. E agora de volta à sua casa, a Susou continua varrendo, falando que tá muito preocupada, que ele possa ter desmaiado na casa cortesã. Só que para surpresa dela, alguém vai abrindo a porta, e quando ela olha, é o jovem mestre, juntamente com o seu guarda. E ela pergunta se ele realmente visitou a casa de cortesãs e se ele está bem. E o nosso garoto diz que se ela está curiosa, ela deve perguntar ao guarda, o que deixa ele bem envergonhado. E a Susou se pergunta o que diabos é aquilo, mas ela encara ele e percebe que ele está bem, mas ela ainda fica meio em dúvida. E agora de volta ao seu quarto, ele começa a circular sua energia e conectar os seus meridianos. E depois de um tempo, ele já abre os seus olhos e pensa que ele só conseguiu conectar um pequeno meridiano, mas percebeu algo sobre essa arte demoníaca quando ele morreu. É que se ele matar as pessoas e absorver as suas almas, haverão efeitos colaterais e o seu corpo eventualmente vai quebrar. E então, ele deve purificar os pensamentos instáveis nas almas das pessoas vivas e só absorver a energia purificada. E essa energia da alma mais poderosa, a essência da arte demoníaca de aprimoramento de alma, pois quanto mais fortes são seus pensamentos, mais poderosas são as almas. E ele testou com as cortesãs que passaram por todo tipo de dificuldade nas suas vidas, e ele ganhou bons resultados com isso. O problema é que esse corpo tá pior do que ele imaginou, e parece que ele vai ter que viver nas casas das cortesãs por um tempo. E agora em mais uma noite, as garotas comemoram que ele voltou, e se perguntam como é que ele poderia estar ali mais cedo do que elas achavam. E se os rumores sobre o seu corpo fraco era mentira, e pelo que elas viram, a garota que ficou com ele no quarto saiu extremamente linda de lá, e elas pensam que ele é um verdadeiro homem entre os homens, com ele cercado por várias garotas, admirando ele. E uma mulher lá em cima fala que é aquele cara de novo, e essa é a dona da casa
da flor perfumada. E alguém falando com ela telepaticamente pergunta se eles devem fortalecer o isolamento acústico. Mas ela diz que eles tentaram algumas vezes, mas não funcionou. E toda vez que ele vem ali, todas as cortesãs ficam em cima dele, fazendo o isolamento acústico ser totalmente inefetivo. E a pessoa falando com ela fala que eu ouvi dizer que ele é o maior problema ali. Mas ela pergunta se a sombra fantasma não acha isso estranho. E por que alguém que está a um passo da morte estaria agindo assim? E porque ele veio até a casa da flor perfumada, ao invés de uma casa cortesã, sobre a posse da muralha dourada. E essa sombra fantasma pergunta se deve descobrir o que eles estão aprontando. Mas ela diz que não, pois ele faz parte dos melhores mercadores de Yuhan. E se eles investigarem desse jeito, poderiam entrar em grandes problemas. E o que ela precisa fazer é descobrir o que diabos acontece lá dentro. E quando cercado por várias garotas, ele vai olhando para cada uma delas. E pensa que ele estava pensando em aceitar o desafio. Mas ele quer saber onde ela está. E se ele fala para aquele cara que ele quer ver todas as mulheres, e manda ele trazer elas ali. E ele fala como assim, e como ele pode ver, essas são as mais populares. Só que nesse momento, o nosso garoto encara uma mulher lá atrás. E fala que é ele quem decide quem ele vai querer. E simplesmente passa por aquelas 3 mulheres, as consideradas mais lindas e populares daquela casa cortesã. E ele pergunta pra aquela garota qual é o seu nome, com ela emanando uma energia sombria. E ela fala que é a da Young. E nosso garoto fala que entende. E ele só precisa dela por hoje. O que surpreende a todos. E elas falam que não acreditam que ele está pegando a pior entre elas. E ela vai acompanhando ele até o quarto. E nosso garoto encara ela, pensando que energias extremamente depressivas presas à sua alma. E é exatamente ela que ele estava procurando. E assim que ele abre a porta, ele pensa que vai usar a sua alma para conectar o seu Daitan. Só que assim que ele entra no quarto, ele fica bem em dúvida. E fala que eles realmente são idiotas. E se ele chama o seu guarda. E o guarda pergunta o que foi. E o nosso garoto diz que precisa de uma espada emprestada. E quando o guarda empresta, o nosso garoto rapidamente lança a espada sobre o teto. E para surpresa de todos, tem sangue na espada. E o guarda se pergunta se aquilo é um assassino. E o Taizan diz que ele ainda está vivo. E com sangue pingando, a Dan Young fica muito surpresa. E o nosso garoto pergunta se pode deixar o resto com ele, pois ele quer fazer as suas coisas com ela. E ele pergunta se seu nome não é Da Young. E ela fala que sim, tremendo de medo. E o Taizan diz que vai absorver a sua alma todinha hoje. Então ela pode aguardar. E agora em outro lugar, na mansão Yeon, um guarda-costas diz que ouviu dizer que o segundo jovem mestre foi até a casa de cortesãos de novo ontem à noite. E a garota vendo as informações, pergunta pra ela do que as pessoas chamam ele hoje em dia. E a guarda fica bem envergonhada com isso. E ela é Io Seon. E ela diz para sua jovem mestra que o chama de rei noturno da casa da flor perfumada. E o homem com potencial inigualável. E aquela garota bate com a mão na mesa, falando que quer que ela leve ela até a casa da flor perfumada, pois ela precisa se encontrar com ele. E essa é a Yeon Hari, a única filha da mansão Yeon, a noiva do Taizan. E ainda no mesmo dia, o guarda diz que está ali para levá-lo de volta. E quando ele olha para o nosso garoto, o Taizan pergunta o que ele fez com o assassino. E o guarda se pergunta o que é essa energia extraordinária. E ele fala que ele o capturou. E o Taizan fala que foi um bom trabalho. E ele quer descansar agora. Então eles irão voltar. E o guarda se pergunta se ele realmente é o jovem mestre que ele conhece. E não somente a energia dele mudou, mas como também ele tem habilidades suficientes para fazer um ataque preciso contra um assassino. E é como se ele tivesse se tornado uma outra pessoa. E com eles caminhando voltando para casa, o nosso garoto pensa que conectou um dos núcleos meridianos, resultando em grandes melhorias no seu corpo e nos seus sentidos. Mas ainda restam 6 meridianos para conectar. E ele ainda tem um longo caminho pela frente. Mas pelo menos ele já passou do seu estágio de lixo. E dando um sorrisinho, ele pensa que está realmente feliz com essa pequena conquista. E pelo visto ele mudou bastante. No entanto, ele encara uma garota e se pergunta quem é essa mulher e por que ela está olhando para ele agora há pouco. E sendo assim, as duas o param e perguntam se ele visitou a casa de cortesãos hoje também. E o nosso garoto pensa que nunca viu essa mulher antes. E se pergunta se talvez ela conheça o Taizan. E pelo visto ele acha que esse moleque não era tão idiota assim. E ela bem envergonhada pergunta para ele se ele está agindo assim por estar insatisfeito com o seu relacionamento. E então ele está fazendo isso intencionalmente para se distanciar. E o Taizan, bem surpreso, se pergunta como assim relacionamento. E ela continua falando que mesmo que esteja fazendo isso intencionalmente, ela nunca vai desistir dele, já pegando nos seus braços. E então ela pede pra ele que, por favor, ele também não desista dela. O que deixa nosso garoto bem surpreso, pensando que pra começo de conversa ele nunca ouviu essa mulher. E o Taizan diz que não é isso que ele fez. E ela pergunta como assim. E o nosso garoto fala que nunca desistiu dela. E ela dá um sorrisinho e fala que ele finalmente está reconhecendo seus sentimentos. E assim ele passa por ela e fala que estará indo agora. E ela só chama ele de Senhor Taizan, muito envergonhada. E eles perguntam que diabos é aquilo. E ele não pode acreditar que uma mulher fez isso com ele. Um antigo demônio celestial, ficando desconcertado com uma simples mulher. Mas ele fica muito surpreso com a distância que o guarda tem dele. Mas aquele guarda também ficou envergonhado com aquela situação. E agora de volta à sua casa, com a Susu ajudando ele a tomar banho, ela fala que ouviu que ele encontrou a jovem senhorita Yeon no caminho pra casa. E ele pergunta como é que ela sabe disso. E ela diz que tem olhos e ouvidos em todo Yuhan. E o nosso garoto pensa que deve ter sido ela quem contou sobre o seu paradeiro. E daí a Susu pergunta pra ele se o guerreiro Xion está bem. E o Taizan pergunta como assim. E ela fala que o guerreiro Xion gosta da guerreira Yo. E pergunta se ele não sabia. E ele pergunta quem é essa guerreira Yo. E ela fala que é a guarda-costas, que está sempre com a senhorita Yeon. E daí o Taizan percebe que é por isso que ele estava agindo daquele jeito. E dele lembra do passado e pensa que medo e respeito, isso era algo inimaginável quando só medo e respeito existiam. Porém, por alguma razão, ele não está com raiva. E após sair do banho, ele pensa que provavelmente é pelo fato da sua alma estar unida à alma do Baek Taizan. E existem muitas coisas interessantes acontecendo ao seu redor. E agora em uma prisão, dentro do território dos mercadores da Muralha Dourada, o guerreiro Xion diz que ele bloqueou os pontos dele só por precaução. Mas ele é uma fera que poderia fazer qualquer coisa sem piscar um olho. E o nosso garoto pergunta se é mesmo. E é realmente bom, e ele manda que ele abra. E assim que ele abre a porta, o nosso garoto encara que ele é assassino. E pensa que isso é muito bom, pois ele deve ter bastante energia negativa. Os pensamentos mais perigosos são de um
assassino. Entretanto, ele também tem uma poderosa energia da alma, que significa muito pra tirar dele. E agora que ele tem um núcleo meridiano conectado, ele pode tentar isso. E esse ele manda o seu guarda ficar do lado de fora. E o guarda fala que é perigoso, e o que ele pretende fazer sozinho. Só que o Taizan diz que mesmo que ele saiba, ele não pode fazer nada, pois ele nem conseguiu detectar sua presença naquele quarto. O que surpreende muito o guarda, falando que isso é diferente, e é muito perigoso pra ele deixar ele sozinho. Só que o Taizan olha pra ele bem sério e fala que não vai repetir, só manda que ele saia. E o guarda fala que entende. E assim que ele fecha a porta, ele lá do lado de fora fica pensando que agora há pouco ele não conseguia respirar por causa da pressão que ele emanava. E é como se ele estivesse na presença de um poderoso mestre marcial. Mas para a surpresa dele, ele sente uma pressão esmagadora e já toma um susto, se perguntando que som é esse. E essa não é a voz do segundo jovem mestre. E eles perguntam o que diabos está acontecendo lá dentro. E lá do lado de dentro, o nosso garoto bausa na sua técnica para consumir a alma daquele assassino e consumir toda aquela energia negativa. E o Taizan pensa que esse lixo é mais perigoso do que ele pensou. E a alma dele é muito suja. Só que enquanto isso, ele percebe algo estranho e já para de absorver, pensando que parece que ele é demais para ele aguentar. E quando se purifica pensamentos impuros de uma alma, apenas energia pura restaria. Porém, em casos onde a alma está muito corrompida, a energia impura se junta com a pura. E ele percebe que essa energia já se misturou. E então, pelo visto, ele vai ter que frequentar apenas as casas de cortesã por um tempo. E agora, mais uma vez, na casa da flor perfumada, a dona se pergunta o que diabos está acontecendo ali. E já fazem 2 dias, desde que o Sombra Fantasma foi capturado pelo Taizan. Mas ela pergunta para aquele guardinha se eles não têm notícias. E ele fala que ainda não. Só que para surpresa dela, alguém abre a porta de uma vez e fala que acha que ela deve ir ali. E a Sombra Fantasma está de volta, mas ele parece estranho, com aquele assassino emanando uma aura sombria, com seus olhos revirados. E ela, muito chocada, se pergunta por quê todo mundo tá parado e só manda eles acertar os seus pontos de pressão para acordá-lo. E depois que fazem isso, aquele cara começa a derreter, para o choque de todo mundo. E eles começam a gritar se perguntando o que é aquilo. E depois que ele vira uma gosma e ele só vê o seu esqueleto, ela fica com muita raiva, falando que o segundo jovem mestre dos mercadores da Muralha Dourada vai querer jogar assim. E daí ela pergunta onde Dayong está agora. E aquele cara fala que eles estavam preparando ela para enviarem para o líder da seita do Dragão Escarlate. E ela, com muita raiva, fala que irão enviar Dayong para o Baek Taizan, ao invés do líder da seita do Dragão Escarlate. E aquele cara pergunta como assim, pois se eles fizerem isso, a seita do Dragão Escarlate virá atrás deles. E se aquele homem feroz descobrir isso, ele vai destruir tudo. E ela fala que sabe, e então ele deve cancelar a visita dela, pois a Casa da Flor Fantasma vai enviar um presente para o segundo jovem mestre. E assim é dito que após algum tempo, um rumor estranho sobre o Baek Taizan começou a circular pela Casa da Flor Perfumada. É que se você passar uma noite com ele, você vai ficar linda como se tivesse renascido. E que também você será incapaz de se afastar dele. E as pessoas dizem que ele é como uma divindade, e talvez um demônio que usa feitiçaria. E no início, as pessoas achavam que era apenas um rumor circulando entre as cortesãs entediadas. Mas ela também pensava assim. Mas agora, ela já não sabe mais de nada. E a Dayong diz que deseja servir ele. E ela pensa que se ele realmente for algo a mais, se ele realmente desceu dos céus, ela não sabe mais de merda nenhuma. E ela começa a dar risada, perguntando se ela deseja servir o Baek Taizan. E se talvez ele esteja apaixonada por ele. E ela pergunta então o que ele disse. E se ele disse que pagaria sua dívida e pediu para servi-lo. Mas ela disse que não, ele não disse nada. E ela não entende muito bem. E fala que não sabe o que ele disse. Mas ela não vai ser nada além de uma posse da Casa da Flor Perfumada, até que alguém venha e pague a sua dívida. E ela deve ser obediente e se preparar para uma visita ao líder da seita do Dragão Escarlate. Só que naquela noite, a Dayong foi em direção à casa do Taizan, pensando que ela achou que seria arrastada até o líder da seita do Dragão Escarlate, sem poder fazer nada. Mas ela acabou ali e se pergunta se talvez esse seja o seu destino. Mas ela tá muito nervosa e se pergunta se talvez ele irá aceitá-la. E o que ela pode fazer se ele achar ela imunda. Mas mesmo assim, ela quer encontrar ele de novo. E no seu quarto, nosso garoto continua circulando sua energia e conectando seus meridianos. Mas enquanto ele faz isso, ele percebe algo. E a Soso vai até o seu quarto e fala que tem visita pra ele lá fora. E ele só pede que deixe ela entrar. E ele fica bem em dúvida se perguntando o que Dayong tá fazendo ali. E ela fala que saúda o senhor Taizan e diz que deseja servi-lo. E então ela veio ali para fazer uma visita surpresa. O que surpreende Soso. E ela diz que essa vida foi a que ele a deu. E ela deseja vivê-la para somente ele. E ele espera que ele permita que ela fique ao seu lado. E o nosso garoto pensa que a aparência dela mudou. E talvez a aparência dela mudou depois que os seus pensamentos impuros foram purificados. E ele pensa que é realmente interessante. E assim ele pergunta pra Soso onde ela dorme. E ela fala que mora no pavilhão onde os servos vivem. E daí ele diz que quer que encontre um lugar diferente e que ela fique com ela. E esse lugar deve ser perto deles. E a Soso pergunta como assim. E se ela realmente vai trabalhar como uma serva dele. E o Taizan pergunta o que ela mais poderia fazer. E a Soso, muito preocupado, só encara aquela garota. E o Taizan diz que de qualquer forma, ele está saindo agora. E ela deve tomar conta dela. E a Soso pensa que ela é muito linda para fazer um trabalho de serva. E se pergunta por que o seu senhor está agindo dessa forma. E agora na Casa da Flor Caída, uma das 3 grandes casas de cortesãs em Yunhan. O nosso garoto diz que Flores Caídas, ele gosta desse nome. E ele está muito ansioso por isso, pelas energias de almas corrompidas que estão lá dentro. E ele fala que vai estar frequentando apenas a Casa da Flor Caída por um tempo. E o guarda fala que sim. Só que para surpresa dos dois, um cara aparece ao lado, fala que esse deve ser o jovem mestre dos mercadores da Muralha Dourada. E ele estava se perguntando quem levou a sua Dayong embora. E foi apenas um moleque. E esse cara é o líder da seita do Dragão Escarlate, o Jioxin. E todo mundo em sua volta começa a querer sair dali, porque com certeza vai rolar uma confusão. E o Taizan pergunta o que há de errado com aquele cabeça dura. E o guarda diz que ele é o Jioxin, o líder da seita do Dragão Escarlate. E o Taizan pergunta que seita é essa. E o seu guarda fala que eles são um grupo inortodoxo que se estabeleceram nessa área. E o Taizan pergunta se esse grupo não são só bandidos e não são nada além de sanguessugas. E ainda
ainda ousaram dar um nome tão forte a eles. E ele só manda que eles o ignorem. E aquele velho bem puto pergunta se ele realmente está ignorando ele, chamando ele de homem com cara de gigolô. O que deixa o Taizan bem puto, e ele começa a exalar sua aura em fúria, e pergunta como assim gigolô, e como o demônio celestial foi reduzido a isso, e como esse merda ousa chamá-lo de gigolô, e como alguém assim ousa pelo menos falar com ele. E o velhote fala que ele deveria se olhar no espelho, pois ele está muito assustado e parece uma cadela medrosa. E o Taizan diz que, exceto por ele irá deixar o resto com o guarda. E o guerreiro Xion saca sua espada para enfrentar aqueles dois homens. E aquele líder da seita fala que em pensar que ele contrataria um guarda-costas apenas para parecer musculoso. E já que ele mostrou alguma coragem, ele vai deixar passar, na condição de que ele devolva a sua Dayong. Só que o Taizan fala que não tem chance, e ele fala demais. Isso ele realmente luta com essa boca grande. E aquele cara muito puto fala que ele realmente vai ter que morrer hoje, partindo pra cima do Taizan, falando que irá esmagar essa carinha de gigolô. Só que depois que o guarda derruba os dois, ele percebe que ele brutamontes, partindo pra cima do Taizan. E quando ele grita pelo seu jovem mestre pra ele sair correndo dali, o nosso garoto faz um pequeno gesto com a sua mão, e só encosta a sua mão no queixo daquele cara. E simplesmente, ele fica paralisado. E o Taizan pensa que ele se segurou para o caso do seu corpo não conseguir aguentar. E esse corpo é realmente terrível. E após aquilo, o guarda corre na sua direção e pergunta se ele está bem. E com o cara caído no chão, o nosso garoto pergunta se ele já matou o resto. E o Xion fala que não, ele não matou eles. E o Taizan fala que ele é realmente muito fraco. E ele manda ele finalizar eles e segui-lo. E o guarda fala que sim. Mas antes de sair, ele fala que se alguém perguntar, foi ele que matou o Jioxin, pois ele odeia ter que se envolver em coisas problemáticas. E o guarda fala que sim, enquanto encara o Jioxin completamente morto, com apenas um golpe do seu jovem mestre. E não foi coincidência que ele pegou aquele assassino. E eles perguntam quem diabos é a pessoa que ele está servindo. E após um dia inteiro na casa da flor caída, o nosso garoto percebe que o seu corpo está em forma. E eles perguntam se ele usou metade da energia que ele acumulou. E diferentemente de quando ele era o demônio celestial, esse corpo facilmente quebra com um impacto mais fraco. E ele sabe que foi imprudente, mas como demônio celestial, ele não pode aceitar ser chamado de gigolô. E quando ele volta pra casa, ele fala que a propósito, o que a guarda-costas e o Hari está fazendo ali. E aquela guarda só encara a Dayong. E ela fala que então ele está ali. E o nosso garoto diz que duvida que ele esteja ali por um chá. E pergunta qual é o problema. E ela pergunta se aquela serva agora há pouco é a que ele trouxe da casa das cortesãs. E o nosso garoto pergunta e se esse for o caso. E ela encara ele e percebe as suas roupas. E pergunta se ele acabou de voltar da casa de cortesãs. E o Taizan diz que sim. E se pergunta que diabos tem errado com ela. E ela fala que a sua relação com a senhorita vai quebrar. O que surpreende o guerreiro Xion, mas não o nosso garoto. E depois da conversa, o nosso garoto fala que então, em resumo, alguém envia um pedido de casamento para sua noiva recentemente. E por ter vindo do clã Zhongnin, da Aliança Morin, o mestre da mansão Yeon, que estava no lugar, decidiu quebrar a relação. E devido às suas ações. E ela fala que não foi devido, já que a sua jovem senhorita é completamente contra a ideia. Mas ela nem tanto. E o nosso garoto pensa que ele acha difícil para ela ficar se opondo à situação atual. E dele fala que duvida que ela esteja ali apenas para dizer isso para ele. E talvez a mansão Yeon enviou ali por estarem preocupados que o clã Zhongnin possa atacá-lo. E ela fala que sim, a jovem senhorita pediu para protegê-lo, pois ele realmente não sabe, mas o clã Zhongnin. Só que o Taizan interrompe ela e fala que são desgraçados nojentos. E ele dá uma risadinha, pensando que esse clã abandonou os outros clãs e fugiram na guerra contra o demônio celestial. E ele pensa que, pelo visto, eles ainda estão vivendo de maneira tão imunda. E ele fala que de qualquer jeito, ela está ali para protegê-lo. E quando ele pensa nisso, mais fica interessante. E ele quer ver o que ela pode fazer. E agora à noite, ela caminha juntamente com eles. O nosso garoto pensa que finalmente ele encontrou alguém digno de desafiar. E sendo assim, ele vai poder conectar o seu segundo meridiano hoje. E dele para. E aquela garota fica só encarando ele com muita raiva. E dele fala para ela que se ela não quiser segui-lo, ela pode ir embora. Mas ela diz que não é isso. E esse é o mínimo que ela pode fazer. E o Taizan diz que ela pode fazer o que quiser. E enquanto eles caminham, ele para novamente. E o guarda pergunta o que foi. E o Taizan pergunta quantos estão aí. E o guarda se pergunta o que tá acontecendo. Só que quando ele se dá conta, tem vários caras bem nas suas costas. E ele fala que são 3. E o nosso garoto diz que não, são 4. E 4 deles descem. E fala que acharam que a sua emboscada não ia funcionar. Mas eles são realmente surpresos. E eles 3 precisam ir com eles. E o nosso garoto diz que quer que o seu guarda tente adivinhar o quão habilidoso aquele cara é. E o guarda diz que sim. E ele pensa que se baseia na sua energia e o cheiro fraco de sangue, ele não é um bandido qualquer da facção não ortodoxa. No entanto, ele diz para o seu jovem mestre que ele está pelo menos 3 níveis acima do dele. E o Taizan pergunta por que ele está tão orgulhoso. É hora de verificar se a sua intuição está correta. E o guarda fala que sim. E dando um passo à frente, todos começam a tremer na base e se perguntam o que está acontecendo ali, pois ele rapidamente passou pelos 3. E aquele cara pergunta se ele realmente quer parar ele sozinho. E ele tem uma energia impressionante. Mas ele pergunta para ele o que ele acha de parar de fingir ser durão e seguir eles em silêncio, já tentando acertá-lo com a espada. Só que o Xion consegue desviar, mas vê aquela espada vindo na sua direção mais uma vez. Só que ele bloqueia nesse momento e eles começam a entrar em combate, trocando seus golpes de espada. E aquele cara se pergunta por que diabos está acontecendo. E ele é mais habilidoso do que ele imaginou. E ele acha que subestimou ele demais, pois achou que ele era apenas um guarda-costas de um mercador. E ele, com toda a sua força, parte pra cima do chão. E aquela garota diz que precisam ajudá-lo. Só que o nosso garoto diz que não, pois vai acabar em um ataque. E ela pergunta como assim. E quando ela olha, realmente acabou em um ataque. E o Xion cortou aquele cara facilmente. E ela pensa que é impossível. Ele só precisou de 5 trocas com a espada para derrotar alguém habilidoso como ele. E o nosso garoto bem putinho fala como assim só um braço. E ela pensa que enquanto o guerreiro Xion é forte, ele não era assim recentemente. E possa ser que talvez o Sr. Taizan deu a ele algum tipo de elixir. E o Taizan diz para ela não ficar parada e pegar o resto. E ele tem perguntas para eles, então ela não deve matá-los e apenas bloquear os seus pontos de pressão. E assim ela parte pra cima dos dois e derrota eles facilmente. E o nosso garoto pensa que o Xion ainda é mole demais. E o seu guarda pede desculpas por perder o assassino. E o Proto fica pensando que se ele fosse o demônio celestial,
Celestial, isso seria um erro imperdoável. Mas ele sorri e pensa que, porém, de alguma forma, ele não está com raiva. E ele só pede para ele esquecer e juntar os restantes em um lugar. E com eles amarrados, o nosso garoto se pergunta o que eles devem fazer com eles. E ele acha que matá-los seria a melhor escolha. Mas um deles pede perdão e pede para poupar a sua vida. E o Taizan encara eles. E depois diz que já que ninguém está falando nada, ele vai só matar todo mundo. E eles começam a gritar falando que não eles irão falar. Eles são da seita do Dragão Escarlate. E eles estão ali sob ordens do seu vice-líder. E esta manhã eles atacaram alguém que recusou pagar as taxas de proteção. E então destruíram uma estalagem que se recusava a servi-los. E o nosso garoto fala que é interessante e pede para ele continuar. E ele diz para os dois que eles irão trazê-los juntos e manter vivos enquanto eles continuam falando. E aquele garoto se pergunta se ele está indo para casa de cortesãs depois de tudo isso. E se talvez ele seja louco. E agora na casa da Flor Caída, os dois guardas estão protegendo o Taizan no seu quarto. Eles ficam bem envergonhados. E assim o Xion olha para o lado. E ela olha para ele. E ela pergunta se ele está bem. E se ele tem certeza que não precisa estar lá dentro. Mas ele diz que está bem e só precisa esperar até o amanhecer. E ela se pergunta o que é com essa reação que ele tá tendo agora. E se ele sempre foi assim. Só que para o choque dela, ela começa a ouvir gritos. E aqueles três caras também. E gritos muito altos que são ouvidos do lado de fora da casa da Flor Caída. E agora após o amanhecer, assim que ele sai do quarto, ele pergunta por que eles ainda estão vivos. E ele disse para deixá-los vivos apenas se estivessem falando. E o guarda diz que eles estavam falando até agora. E se o Taizan pede para ele dar o resumo. E o guarda diz que as ordens deles eram para levá-lo até a seita do Dragão Escarlate. E a identidade do assassino que fugiu é algo que apenas o líder da seita sabe. E o nosso protagonista pensa que aquele cara definitivamente não era um artista marcial, não ortodoxo comum. E seria difícil para um guarda-costas normal lidar com ele. Mas o seu guarda sendo mais forte do que ele pensava foi uma variável inesperada. E seria muito óbvio para o clã Zonlin estar por trás disso. No entanto, ele acha que são eles mesmos. E ele vai embora e fala que eles irão voltar para o estado dos mercadores da Muralha Dourada. E ele quer que eles tragam aqueles três. E agora de volta à sua casa, ele fala que irá conjurar uma restrição neles primeiro. E ele fala para os dois guardas que irá ensinar algumas artes marciais, começando por hoje. E eles devem prestar bastante atenção e aprenderem. O que surpreende muito aqueles dois, pensando se realmente ele vai ensinar a eles artes marciais. E de nosso garoto diz que essa é uma técnica de restrição básica. E ele vai começar ensinando ela. E primeiro é ali e ali. E depois você vai imbuir sua energia e parar a função em ordem. E o controle da energia interior é a chave ali. E então eles devem ter certeza de praticar bem. E eles perguntam o que é isso. E eles nunca ouviram falar de uma técnica de restrição assim, mas conseguiram entender imediatamente. E o Taizan diz que eles devem fazer de leve. E se desobedecer às suas ordens, eles irão perder a visão. E aquele cara pede pra ele esperar, pois mesmo sem técnicas de restrição, eles não farão nada estúpido. Só que o Taizan nem ligou pra ele. E ele começa a se contorcer. E o nosso garoto diz que eles devem tentar restrições diferentes nos dois que restam. E vai servir de prática. E com ele ensinando o Xion, a guarda se pergunta como diabos o Taizan sabe tanta coisa. E por que o guerreiro Xion é tão obediente como ele. E o nosso garoto encarando eles, fala que eles irão agora com testículos explodindo. O que deixa os dois com muito medo. E após aquilo, os três estão com restrições. E ao mesmo tempo no pavilhão de Oseo, o velhote fala que então, a casa da Flor Perfumada ainda não sabe sobre nada. E esse é o Baek Wohain, o mestre do pavilhão de Oseo e tio do Baek Taizan. E o cara na sua frente fala que sim, mas se continuar a balançar eles, definitivamente vão dar uma abertura. E esse é o futuro mestre do pavilhão, o filho do Baek Wohain. E aquele cara fala que seja lá qual for o caso, não importa se souberem ou não, eles só precisam fazer bom uso desse incidente e conseguir o máximo que eles puderem para os mercadores da Muralha Dourada. E a casa da Flor Perfumada é uma organização de inteligência sobre o pretexto de uma casa de cortesãs. E eles precisam usar essa chance para trazê-los para sua asa. E aquele cara fala que irá manter isso em mente. E ele pergunta se tem alguma outra notícia. E ele fala que após a morte do líder da seita do Dragão Escarlate, houve uma disputa de poder e deve haver influências externas envolvidas nisso. Ele pergunta se talvez poderia ser eles. E o tio do Taizan diz que definitivamente é a Aliança Dourada Divina. E eles são muito perigosos, então eles devem ficar espertos com eles. E essa aliança é formada para os mercadores de Yuhan. Na superfície eles dizem ter se juntado para coexistir, mas essa aliança na verdade vai contra os mercadores da Muralha Dourada. E eles perguntam que diabos eles estão planejando de novo. E aquele carinha diz que se eles detectarem alguma coisa, eles irão atrás deles imediatamente. E os dois confirmam. Mas o velhote diz que ouviu dizer que as pessoas têm chamado o Taizan de Rei da Noite recentemente. E pergunta pra ele se já ouviu falar de alguma medicina ou comida especial que ele tá comendo. Mas aquele cara fala que não, e acha que ele só tem um bom vigor mesmo. E ninguém sabe quando ele pode morrer. E ainda assim, ele está colocando muita energia nisso. Isso vai diminuir o seu tempo de vida. E o velhote fala que sabe, mas mesmo que esse seja o caso, ele tem inveja dele. E agora de volta em casa, a Soso pergunta o que aconteceu. E o Taizan diz que ela disse pra ele que precisava de alguns trabalhadores, então eles o trouxe. Mas ela fala que no entanto, ele deve olhar pra isso. Eles não são servos. E nosso garoto encara ela, que não fala nada. E ela só pensa que pelo visto, ele lembra do que ela disse. E trouxe alguns trabalhadores fortes pra ela. Mas ela sente como se ele estivesse agindo de forma gentil demais. E ele fala que entende. E começando pela esquerda, você é o preto 1, preto 2 e preto 3. E eles perguntam como assim. E nosso garoto diz se eles não estão felizes com isso. Mas eles se ajoelham e falam que adoraram esse nome. E a partir de agora, eles serão preto 1, preto 2 e preto 3. E ele pergunta para a Soso se ela ouviu isso. E esses são seus nomes agora. E ela deve usá-los como quiser. Só que o Taizan diz que a propósito, ele pergunta onde está o guerreiro Xion. E ela diz que ele deve estar treinando. E ele pergunta se ele realmente está treinando de novo. E ele está vivendo uma vida estupidamente honesta para um simples membro da corporação. E agora na casa de armas, o guerreiro Xion está realmente treinando. E pensa que na luta contra o líder da seita do Dragão Escarlate, tudo que ele fez foi atacar levemente o líder da seita. E ele nunca viu uma arte marcial como essa antes. E ele se pergunta como é que ele conseguiu fazer aquilo daquela vez. E ele pensa que ele nunca se arrependeu de ter se juntado à corporação do Dragão da Espada. E se os mercadores da Muralha Dourada
nada entrar em uma crise, eles devem fazer o que puderem para ajudar, pois enquanto ele fizer isso, ele sempre será bem pago. Mas também é verdade que ele não ficou mais forte, ele só ficou mais ansioso. Porém, uma mudança aconteceu, alguém que pode ajudá-lo a alcançar as suas verdadeiras realizações. E alguém nas suas costas fala que o sol está prestes a se pôr, e por quanto tempo ele pretende treinar. E quando ele olha para trás, é o Taizan de novo. E o nosso garoto diz que eles precisam ir para a casa de cortesãs. E o guerreiro Xion diz que tem algo que ele gostaria de perguntar. E o Taizan fala o que é. E ele pergunta para o Taizan se ele já se decidiu em não se esconder. O que surpreende nosso garoto, perguntando como assim. E aquele cara fala que primeiramente, o assassino da Casa da Flor Perfumada, o líder da seita do Dragão Escarlate, a técnica de restrição. Após ver tudo isso, ele tem certeza. E o nosso garoto chocado pergunta se ele realmente sabe quem ele é. E ele achou que ele era apenas um idiota. E talvez ele tenha baixado a sua guarda. E ele não pode deixar que ninguém saiba que ele é o demônio celestial. E ele começou a gostar um pouco dele, mas no fim ele vai ter que matá-lo. E ele não tem outra escolha. E sendo assim, o guerreiro Xion se ajoelha e pede que por favor ele o ajude. O que surpreende muito o nosso garoto. E o guarda diz que ele ouviu dizer que muitas pessoas com caminhos de energia são gênios. E ele pergunta se talvez ele também tem caminho de energia. E ele pede que ele o aceite como seu discípulo, o que deixa o Taizan chocado, pois pelo visto ele acha que ele é apenas um mestre marcial, que estava escondendo as suas capacidades. E aquele cara diz que ele quer se tornar mais forte, para ir atrás de vingança. E o Taizan pergunta como assim vingança? E aquele cara fala que sim, contra aquele que destruiu a sua seita. Mas o Taizan diz para ele não deixar a vingança se tornar a motivação para as suas ações. E o Xion pergunta como assim? E o Taizan encara e fala que existem quantas pessoas que perderam suas seitas. E ele é apenas mais um entre muitos. O que surpreende muito o Xion. E o protagonista fala que aqueles que usam suas emoções como motivação não duram muito. E tais pessoas acabam caindo e desaparecendo eventualmente quando suas emoções se dispersam. E ao invés disso, ele deve ter o puro desejo de se tornar mais forte. E nesse caso, ele será capaz de ter a sua vingança quando quiser. E depois que ele sai, o Xion agradece. E agora em mais uma noite, caminhando em direção a uma casa de cortesãs, o nosso garoto encara aquela guarda-costas. E ele fala para o Xion que ele não deve agir como um tolo e só ir falar com ela agora. E ele pergunta como assim. E ele não deve fingir ignorância. Mas o guarda pergunta o que ele tá falando. E aquela guarda-costas lá atrás pensa que não acredita que eles estão fazendo isso todo dia. E o que é sua jovem senhorita? Vem alguém como ele. Só que nesse momento o nosso garoto manda eles esperarem, pois ele sente um cheiro de sangue. Só que os dois dizem que não sentem nada. E o Taizan pergunta pra eles se eles só sentem pelo nariz. E eles são realmente patéticos. E ele pensa que parece ser o cara que perdeu o braço. E tendo em vista que ele também sentiu outra presença, ele trouxe mais pessoas. E o Taizan diz que tem dois. Ele deve ir lá e matar o primeiro. E o guarda diz que sim. Mas a garota se pergunta o que diabos é aquilo. E ela não sentiu nenhuma presença. Só que nesse momento, algo passa pelos seus olhos. E quando ela se dá conta, o nosso garoto agarrou aquela mini faca e fala que se ela ficar parada, distraída assim, ela vai acabar morrendo. O que surpreende muito ela. E ele só manda ela parar de ficar encarando ele, pois aquela pessoa está logo ali. E ela deve se recompor e dar o seu melhor. Já vendo aquele cara de antes, indo para atacá-la. E ela consegue bloquear. E com ela encarando ele diz que ela é bem mais fraca do que aquele que ele enfrentou antes. Mas aquele cara dá uns passos para trás. E ela só manda ele parar bem ali. E para surpresa dela, acontece uma explosão bem nas suas costas. E quando ela se dá conta, era uma armadilha. E aquele cara passou por ela. E ela fala que então, ele estava tentando criar uma abertura desde o começo. E nesse ritmo, o jovem mestre será morto. E aquele cara cravou sua espada no peito do Taizan. Só que o Taizan diz que em momentos como esse, você pode dizer que ele não tem experiência facilmente. E aquele assassino se pergunta como assim? E o que tá acontecendo ali? E o prota facilmente dá um golpe no seu pescoço, fazendo ele cuspir sangue e se ajoelhar bem na sua frente. O que surpreende muito aquela guarda. Pensando que isso é impossível, ele foi derrotado em um único golpe. E o Taizan fala para prestar mais atenção e parar de se distrair enquanto luta. E ela pede desculpas para ele e pede para levá-lo com eles por hora. E definitivamente, eles vão encontrar alguma coisa com ele. E ela fala que sim, enquanto pensa que ele morreu instantaneamente. E tudo que o jovem mestre Taizan fez foi atacar esse cara com uma única mão. E ele encara ele bem surpresa. E pensa que parece que ela encontrou alguém que vai mudar a sua vida. E ela tem certeza que precisa ficar ao lado dele por um tempo para descobrir a técnica que ele usou. E ainda à noite, o nosso garoto diz que baseado na sua performance de agora, ela é muito fraca para protegê-lo. E ela pergunta como assim. E ele disse para ela que quer que ele treine juntamente com o Xion a partir de agora. Ela bem feliz pensa que talvez ele vá aceitá-la como sua discípula. Só que ela fica bem surpresa, pensando que agora que ele mencionou, o guerreiro Xion não voltou. E o nosso garoto diz que ele sabe se cuidar. Mas ela pode ir atrás dele se ela quiser. E agora se não anda para o guarda-costas, pensando que ele era mais forte do que ele imaginou. E mesmo assim, ele está feliz de derrotá-lo rapidamente. E agora, ele não sente a presença de nenhum humano por perto. E ele se pergunta para onde os dois foram. E agora no pavilhão de Oseo, na guia de inteligência dos mercadores da Muralha Dourada, as notícias dizem que eles levaram cadáveres para a casa de cortesãs. E como resultado, muitas pessoas sabem sobre eles agora. E o velhote diz que ele queria absorver a casa da flor perfumada quietamente. Mas as coisas ficaram muito complicadas. E não havia muitos rastros deixados pelos cadáveres. E entre eles não puderam descobrir as suas identidades. E além disso, a seita Dragão Escarlate diz que não tiveram escolha a não ser aceitar o pedido para ir atrás do jovem mestre Taizan. E aquele carinha fala que eles ainda estão tentando fingir de ignorância e negar que sabem da identidade do seu cliente. E o velho diz que provavelmente é porque eles não conseguiram admitir que estavam tentando vingar o seu líder que foi morto. E eles não podem deixar esse incidente ficar sem solução. E eles têm muitos olhos nisso agora. E nesse ritmo, vai causar um impacto negativo na reputação da guilda dos mercadores da Muralha Dourada. E ele fala para aquele cara que parece que deixaram o Taizan por conta própria recentemente. E ele veio dizer que ele está muito mais saudável do que antes. E o jovem solado fala que pensa que ele ficou mais saudável por usar tanta vitalidade assim. E talvez ele tenha tomado alguns elixires. E assim o velho diz que eles terão que esperar para ver. E agora na sua casa, em um lindo almoço de família, o Taizan pergunta se eles não irão comer. Mas o guarda pergunta como eles poderiam comer juntos com ele ali. E o Taizan diz que eles são seu pessoal, então naturalmente que comam com ele. E eles irão comer todas as suas refeições
refeições juntos a partir de agora. E aqueles 3 caras bem nervosos ficam muito desconfortáveis. E a Soso diz que ouviu que o médico divino de Dubi chegou hoje. E o Taizan pergunta quem é esse, e ela diz que é aquele médico famoso que é dito ser capaz de consertar caminhos de energia. Mas o Taizan fala que irá se curar da sua doença apenas indo até as casas de cortesãs, o que surpreende muito os 3. Ele pergunta como é que isso é possível, e não é como se ele recuperasse energia roubando energia Yin. E o Taizan diz que é algo parecido com isso, mas ele pergunta pra ela quando exatamente essa pessoa vai vir, e ela diz que ele deve chegar logo. E ele pergunta pra ela se ele está na mansão da Muralha Dourada, mas ela diz que não. Foi dito a ela que ele está se acomodando separadamente, e pelo que disseram, ele quer ver a área em que ele está ficando. E o nosso garoto pensa que é interessante, ele conhece alguém assim, e essa cena muda para um cara observando a cidade, e ele tira o seu chapéu e fala que a guilda dos mercadores da Muralha Dourada tem realmente um grande nome. E com eles comendo, o nosso garoto fala que ouviu dizer que o Preto 1 foi muito útil recentemente, mas ele fala que na verdade não, tudo que ele fez foi vigiar o armazém. E o Taizan fala para o Preto 2 e o Preto 3 trabalharem mais, e eles falam que sim, mas o Preto 1 fala que, aliás, recentemente ele ficou mais bonito, e não é apenas uma beleza superficial, parece que ele ficou mais alto e musculoso, e sua pele ficou mais macia, e ele quase se apaixonou, mas nosso garoto diz pra ele calar a boca porque isso é nojento. Ele bem nervoso fala que sim, enquanto o Taizan pensa que ele não tá mais pálido como antes, e definitivamente ele melhorou. E eles perguntam se talvez isso seja um efeito do aprimoramento da técnica de alma, e seja lá o que for, ele precisa de mais almas, e se continuar fazendo isso, algum dia ele ficará mais forte do que ele era antes. E agora à tarde, aquele cara que tava no pé da montanha está em frente da casa do Taizan, e sendo assim eles abrem a porta pra ele, e um dos servos diz que estava esperando ele, o médico divino, e é uma honra conhecê-lo. E esse garoto fala que isso é apenas o destino. Ele gostaria primeiro de ver o paciente, e pergunta se ele poderia levá-lo até lá. E aquele servo pensa que ele é mais jovem do que ele imaginou. E enquanto ele leva ele até o Taizan, esse médico divino diz que essa mansão é realmente impressionante. E o velhote fala que o mestre da mansão se esforçou bastante na construção desse lugar. E tem 3 grandes pavilhões dentro da mansão da Muralha Dourada. E com a Dayong ajudando o Preto 2 e Preto 3, o médico divino encara ela e pergunta quem é essa, vendo a beleza da Dayong. E o servo diz que ela é uma serva do segundo jovem mestre, e ela veio de uma casa de cortesãs bem famosa em Wuhan. E uma das pessoas que veio ali pediu para servir ele. E o médico divino pensa se essas mulheres são as mesmas. E o velhote fala que sim, elas são as novas servas que pediram para servir o segundo jovem mestre. E ele fala que elas possuem constituições físicas extremamente raras, tanto que ele mesmo quer elas para ele, o que surpreende muito o velho, se perguntando como assim ele quer elas. E ele não sabia que o médico divino era tão cheio de luxúria. E o velho diz que já que elas são lindas, ele entende os seus sentimentos. Só que o garoto fala que ele está se referindo às puras formas físicas, e esse é o nome que o seu mestre deu a tais constituições físicas, e seus corpos são como neve pura, e podem florescer incrivelmente, não importa o que aprendam. E o velho então fala que foi isso que ele quis dizer, e ele pede perdão por entender errado. E o médico fala que tudo bem, e se não tiver problema, ele pergunta se ele pode tê-las como suas discípulas, o que surpreende muito aquele velho. E esse garoto fala que sim, se ele permitir isso, ele nunca esquecerá que ele o ajudou, pensando que não importa o quão linda elas sejam, a não ser que ele seja um idiota, ele não irá aceitar, e não pode perder essa oportunidade de construir uma relação com ele. E além disso, ele tem alguns médicos famosos trabalhando pra ele, e a resposta será definitivamente. Só que nesse momento, o Taizan fala que recusa, e ele pergunta como assim, e se ele não deveria pensar um pouco mais. Isso será uma boa oportunidade para suas servas também. Só que o Taizan diz que ouviu dizer que ele já tem mais de 10 discípulos, e ainda assim quer mais 4, e ele é realmente muito ganancioso. E o garoto diz que os médicos que vieram com ele não são seus discípulos, e eles só estão ajudando ele com o trabalho. E o Taizan fala que isso não parece ser o caso, e vendo como esses velhos estão debatendo ao seu redor, eles devem ser discípulos ou subordinados. E ele, com certeza, é mais velho do que parece, o que surpreende muito aquele cara. E ele fala que a oportunidade de aprender suas técnicas não aparece facilmente. E o Taizan pergunta por que ele gostaria de aprender técnicas medicinais, e deixando isso de lado, a chave é que ele está atrás do que é seu. E falando honestamente, ele não vai levá-las para ensinar técnicas medicinais, pois elas são bons materiais, o que surpreende muito aquele cara. E ele pergunta como ele poderia usar humanos como materiais. E quando foi que ele falou sobre usar humanos como materiais? E ele bem puto pensa que ele passou dos limites, e ele tem meridianos corrompidos. E eles perguntam se talvez ele deveria só matar ele. E se ele disser que ele morreu durante o processo de tratamento, eles irão deixar passar. Só que para sua surpresa, algo vai em direção à sua garganta, e basicamente corta seu corpo ao meio. E eles perguntam o que é aquilo. E o Taizan muito puto pergunta pra ele se ele parece um alvo fácil. E aquele cara muito assustado pensou que a sua cabeça tinha sido cortada ao meio, mas foi só o seu chapéu. E o Taizan pergunta se ele acha que matá-lo ali seria a melhor opção. E é isso que ele tá pensando, o que deixa o médico divino tremendo na base. E eles perguntam o que é essa sede de sangue, e quem é esse monstro na sua frente. E assim ele começa a gritar, e consegue sair do transe. E o nosso garoto diz que ele incomodou ele um pouco, e elas são pessoas que ele colocou abaixo da sua asa. E então seria problemático ter pessoas constantemente aparecendo e tentando tirá-las dele. E ele manda na sua aura, fala que só quer viver uma vida calma, perguntando se ele entendeu. E o médico, completamente chocado, pensa que esse medo, ele já sentiu esse medo antes. E o Taizan diz que ele precisa de alguém para lidar com todos os afazeres problemáticos. E o médico pensa que ele acha que ele veio a um lugar que ele não deveria ir. E ainda naquela tarde, aquele servo pergunta se ele realmente quer trabalhar na mansão da Muralha Dourada. E o garoto fala que sim, ele deseja trabalhar para o jovem mestre Taizan. E aquele velho fala que é uma boa decisão. Ele jura pelo seu nome que não irá desapontá-lo. E o médico divino fala que está bem. E ele confia que o jovem mestre Taizan vai saber o que fazer. Mas os velhos lá atrás não fazem ideia do que está acontecendo ali. Enquanto ele mesmo pensa que ele viveu uma vida livre por muito tempo, mas no fim, é assim que ele está ficando. E tratar esse cara vai levar 1 ou 2 meses. E vai levar pelo menos mais alguns meses para terminar tudo. Mas aquela não era uma sede de sangue qualquer. E a única
única coisa boa é que ele não mijou nas suas calças. E daí o guerreiro Xion pergunta para o jovem mestre se está realmente tudo bem. E o Taizan pergunta como assim. E ele tá falando sobre o médico divino de Dubi. E ele já colocou restrições em todos os outros 12 médicos que vieram com ele. Mas ele não fez isso com o médico divino de Dubi. Só que o Taizan diz que ele já fez isso. E o guarda pergunta como assim. E o nosso garoto diz que ele já fez isso, pois ele não conseguiria. Só que o guerreiro pergunta o porquê então ele pediu para ele colocar nos outros. E o nosso garoto fala que é porque ele ainda está doente. E se ele sabe o quão cansativo é ter que usar a sua força agora. E os dois só se curvam em resposta. Só que para surpresa de todos, alguém aparece às suas costas e fala que eles não são médicos ordinários. E o Xion pergunta se ele tá realmente vindo com eles. E o médico divino fala que seu dever é tomar conta do jovem mestre Taizan o tempo inteiro. E quem mais se juntaria a eles além dele. Só que a guerreira pergunta se está tudo bem para uma pessoa doente como ele visitar uma casa de cortesãs todo dia. E não apenas isso, mas toda vez que ele vai, ele fica ocupado a noite inteira. E o médico divino pergunta como assim noite inteira? E ele pergunta se ele pode checar o seu pulso primeiro. E com as suas habilidades, ele deve conseguir fazer isso ali. E o nosso garoto só manda ele ser rápido e fazer o que quiser. E se ele pega no seu braço e pensa que com isso, ele conseguirá ver a condição no corpo dele agora. Só que assim que ele toca, ele se pergunta o que diabos é aquilo. E fala que isso não faz sentido, perguntando se o jovem mestre está realmente vivo. E depois que ele fala aquilo, os dois guardas entram em choque. E o Taizan pergunta o porquê. Ele acha tão impressionante ele ainda estar vivo após checar o seu pulso. Mas o médico divino com muito medo fala que nunca viu algo assim. E quem pensa que até os meridianos menores estão cortados. Isso basicamente significa que ele está morto. E o nosso garoto pergunta pra ele se ele está perguntando pra ele se ele é um Jiangshi. E o guarda pergunta para o seu mestre o que ele acha de explodir as bolas deles. E o médico divino diz que ele deve ser tratado imediatamente, ou as coisas podem ficar bem ruins. Só que o Taizan pergunta pra ele se ele pode apostar a sua vida no que ele acabou de dizer. E o médico divino fala que é claro. Só que ele fica bem feliz e fala que não. Afinal, é o seu dever tratar ele. Porém, as suas leituras não estão erradas. E realmente é incrível que ele ainda esteja vivo. E o Taizan diz que se ele não vai apostar a sua vida nisso, então ele deve parar de falar e segui-lo. Do contrário, ele deve ir pra casa. E o médico fala que sim, ele vai seguir ele agora. E não importa o quanto ele pensa sobre isso, ainda é estranho. Como ele consegue se mover com o corpo nesse estado? E ele pergunta para o Taizan como ele ficou sabendo sobre ele. E o nosso garoto diz que não sabe quem ele é. E o médico diz que ele é um piadista. E pergunta se ele é um membro do culto. Ou talvez a Guilda dos Mercadores da Muralha Dourada é uma filial secreta do culto. E enquanto eles conversam, os dois guardas só observam. Só que o nosso garoto para e encara ele e fala que não sabe que culto é esse que ele está falando. Mas ele pergunta se esse lugar sabe que ele sai por aí falando sobre isso abertamente. E ele deve continuar falando se quiser, pois ele tá curioso pra ver quanto tempo alguém que deixa tanta coisa escapar pode sobreviver. E o médico divino pensa que ele estava agindo estupidamente. E ele esqueceu por um momento essa sede de sangue. Ele pode tentar matá-lo se ele continuar falando e acabar deixando alguma coisa errada sair. E ele realmente foi tolo. E agora no outro dia, na Guilda dos Mercadores da Muralha Dourada, o médico divino na sua casa pensa que é capaz de observar o Taizan ontem à noite. Parece que ele realmente continua fazendo aquilo durante a noite. E o que é mais surpreendente é que enquanto elas não são tão puras quanto as meninas da Guilda dos Mercadores da Muralha Dourada, havia muitas formas físicas puras nas casas de cortesãs. E todas elas eram cortesãs que passaram a noite com o Baek Taizan. E ele definitivamente sabe de uma técnica que pode transformar o corpo de alguém em uma forma física pura. E ele provavelmente passa 6 horas usando essa técnica. E ele pensa que honestamente, ele tem muitas perguntas para ele. Mas por agora, ele deve criar a primeira boa impressão para que ele consiga alguma informação com ele. Só que nesse momento a sua abre a porta e fala que o jovem mestre está procurando por ele. E o médico indo na sua direção se pergunta o que ele quer dessa vez. E ele realmente não pode imaginar o que ele tá pensando. E assim o Taizan pergunta se ele não disse ser muito habilidoso nas suas artes medicinais. E o médico divino fala que pode não parecer, mas ele tem orgulho de ser um dos melhores. E provavelmente tem apenas outras 5 pessoas no mundo que podem se comparar a ele. E o Taizan pergunta se existem 5 pessoas que são melhores que ele. E ele fala que sim, não importa o quão bom ele seja, ele não pode se comparar com essas pessoas. O demônio venenoso, o imortal da cura e o egocêntrico da agulha. E a guarda pergunta se realmente existem cultivadores demoníacos entre esses 5. E aquele cara fala que sim. E ele diz que o culto demoníaco tem um físico demoníaco e mais um físico que é tão habilidoso quanto ele. Mas ninguém sabe onde ele está. E ainda é mais difícil encontrar ele agora que o culto demoníaco está se escondendo. E nosso garoto pergunta como assim o que está acontecendo. E a guarda pergunta se ele não sabia. Os rumores são conhecidos em toda a Aliança Morim. E eles foram cobertos por um encantamento de isolamento. E estão completamente cortados do mundo. E pelo que ela viu, é um encantamento que não pode ser desfeito sem a chave. E nosso garoto pensa que acha que eles estão falando do encantamento do céu místico. E a condição de ativação é a morte do líder do culto. Enquanto a chave para desfazer é um novo líder. E é praticamente impossível atravessar o encantamento do céu místico, a não ser que seja o líder do culto. E ele matou todos os candidatos a demônio celestial na sua vida passada. E então a não ser que um novo líder apareça de alguma forma, se ele não quebrar o encantamento do céu místico, ninguém pode quebrar. E se ele pergunta para o médico se ele é capaz de colocar de volta membros que foram amputados ou arrancados com suas habilidades. E ele fala que é claro que ele consegue. E seria difícil para um membro se mover como costumava se tivesse sido arrancado. Mas ele pode colocar de volta perfeitamente se foi um corte limpo. E ele pode colocar os membros e a maioria dos órgãos. E ele pode essencialmente salvar qualquer um se não tiverem sido mortos instantaneamente. E o Taizan fala que é bom, pois ele quer que ele acompanhe aqueles caras no treino, o que surpreende muito os dois. E ele pergunta qual é o treino deles. E mesmo que ele tenha aprendido artes marciais, ele é um especialista em medicina. E o Taizan fala que ele acabou de ouvir. Enquanto não for uma morte instantânea, está bem. E eles não precisam se preocupar em ter seus membros cortados fora, mas não podem cortar suas cabeças. E eles perguntam como assim, bem preocupados. E o Taizan diz que a melhor forma de se tornar mais forte é lutando de verdade. E eles vão conseguir aprender muito se lutarem como se estivessem tentando matar um ao outro. O que choca mais uma vez os dois. E ele fala que ele tem certeza de que eles não irão matar um ao outro. E o médico divino fala que sim. E o guerreiro Xion diz que ele tem que protegê-lo. E seria um problema se eles fizessem isso agora.
agora. Só que o Tai-san diz que tá bem, ele não vai sair pra fora por um mês, começando por hoje. E eles devem se tornar mais fortes, o suficiente para protegê-lo neste mês. E o médico fala que se não for uma morte instantânea, ele pode curar eles de qualquer forma. E então eles devem lutar com a mente em paz. Além do mais, esse método de treinamento já foi provado ser mais do que imaginam. E suas habilidades, provavelmente, vão melhorar muito. Enquanto ele pensa que isso é uma mentira, esse método de treinamento realmente é comprovado, pois foi criado pelo culto sagrado do demônio celestial. E agora, um mês depois, eles continuam treinando com todas as suas forças e intenções assassinas. E ele já mira no pescoço da guerreira Yeon, mas ela consegue desviar. E depois ela já parte para atacá-lo, mirando no seu pescoço, mas ele também desvia. Só que ela não consegue cortar o seu queixo. E o médico diz que isso é tudo por hoje. E agora é hora de aplicar o balzano de ferimento físico. E eles começam a tremer na base. E o Xion diz que suas feridas não são sérias o suficiente para precisarem do balzano. Mas o médico divino fala que isso não é verdade. E ele está muito machucado. E pode doer um pouquinho, mas é realmente efetivo. E ele vai aplicar bastante. E esse nosso garoto entra e fala que balzano em feridas é realmente bom. E assim eles percebem que é o jovem mestre e saúdam ele. E o médico pergunta o que ele tá fazendo ali. E o Tai-san diz que disse pra eles que sairia após um mês. E o médico divino pergunta se seu corpo melhorou. E o nosso garoto vai pronto para atacá-lo. Só que pra surpresa dele, ele não tentou atacá-lo. E simplesmente, ele quer que ele pegue o seu pulso se ele estiver curioso. E assim que ele toca, ele percebe algo estranho de novo. E pergunta como diabos o jovem mestre conseguiu se restaurar. E o nosso garoto só sorri pra ele, pensando que com certeza será diferente de antes. E ele usou um mês inteiro para fortalecer todo o seu chi, que ele conectou apressadamente antes. Mas, as características da sua energia da alma são diferentes do que costumavam ser. E a sua energia da alma costumava ser violenta e destrutiva, mas agora está apertada e dura. E ele pensa que se tornou muito difícil de controlar. Mas se ele continuar restaurando desse jeito, ele será capaz de obter um físico perfeito algum dia. E dele fala que ele não deve fazer mais balsamo de feridas físicas ser doloroso intencionalmente. Isso manda ele mudar a mistura, o que deixa os dois bem putos. E se um guerreiro Xion vai até o médico e fala que eles precisam ter uma conversinha. E de nosso garoto diz que também ele irá até a mansão Yeon amanhã, o que surpreende sua guarda. E ele pergunta por que de repente. Enquanto pensa que ele tá fazendo isso para parar o anulamento do casamento com a senhorita. E o nosso garoto diz pra ela que o clã Zonlin enviou uma mensagem pra ele, pedindo para que eles se encontrassem lá. E agora no seu escritório, o nosso garoto pergunta se essa é toda a informação que ele conseguiu do clã Zonlin. E o médico pergunta como assim? Todos os seus subordinados passaram por muita coisa para conseguir essa informação. E é realmente difícil conseguir informações do clã famoso. E o nosso garoto fala que parece que ele esteve muito confortável recentemente. E o médico pergunta como assim? Ele teve que tomar conta dos dois guarda-costas e fazer balzano de feridas físicas. E ele esteve muito ocupado. E o Tai-san diz que ele irá apenas partir o seu corpo no meio em dois se ele não calar a sua boca. E o médico fala que é uma piada assustadora. E toda vez que ele faz isso, ele se lembra do passado. É muito assustador. E o nosso garoto pensa como assim um passado? E se ele está falando do tempo em que ele estava no culto sagrado do demônio celestial. E o culto sempre enviava grupos para várias partes para conseguir informações. E cada grupo se disfarçava de pessoas com vários trabalhos, como guarda-costas, mercadores ou físicos. E ele provavelmente viveu como um físico barra médico. E eles perguntam se talvez ele conheceu o seu antigo eu. E daí o médico diz que dito isso, ele não sabia que ele tinha interesse no clã Zonlin. E ele acha que a filha da mansão Yeon é realmente bonita. E nosso garoto pensa nela e lembra que ela realmente é muito linda. E ela é tão linda que lembra ele de um certo alguém do passado. E se o médico pergunta se eles devem adicionar mais guardas para sua segurança. Mas o Tai-san fala que ele é um gatinho assustado. E o médico diz que não é isso. Só que o Tai-san diz que não precisa, pois o clã Zonlin vai ser fácil de lidar. Enquanto pensa que quando ele era o demônio celestial e os clãs de reputação pareciam estar perdendo a guerra contra o seu culto sagrado, apenas o clã Zonlin fugiu. E ele tentou persegui-los para esmagar todos eles, mas eles já haviam sumido. E ele viu dizer que eles nunca saíram pra fora por um tempo, após quase não conseguirem evitar a sua aniquilação. E ele, com esse olhar de psicopata, fala que quer ver como eles vão agir depois de tudo. E agora na mansão Yeon, o pai da sua noiva encara o nosso garoto e fala que o médico divino de Dubi é realmente impressionante. E parece que o seu corpo melhorou bastante. E o nosso garoto fala que ainda tem um longo caminho pela frente antes de se recuperar totalmente, mas eventualmente ele chegará lá. E o pai dela diz que se pergunta se é por ter passado bastante tempo desde que ele o conheceu, mas ele parece ser uma pessoa diferente. No entanto, as coisas estão muito complicadas do lado dele. Parece que o clã Zonlin está determinado a ter tudo, e eles se recusam a reconhecer seu relacionamento com a Hari. E de todas as pessoas para se meter, tiveram logo que ser com ele. E ele acha que eles estão planejando arrastar ele pelos seus planos, através de métodos para humilhá-lo na frente da Harin. E o desejo principal deles seria provavelmente arranjar uma briga deles com a guilda dos mercadores da Muralha Dourada. Daí o Tai-san diz pra ele que ele já entendeu e vai resolver isso. Enquanto ele pensa que isso é a cara do clã Zonlin, usando ele como desculpa para tirar coisas de proporção. E pelo visto, eles querem dominar a sua guilda mercadora e a mansão Yeon. E eles são realmente desprezíveis e nunca mudam. E agora os dois guardas do médico estão encarando os 4 caras da seita Zonlin. E o nosso garoto sai do quarto e, para surpresa dele, o jovem mestre do clã Zonlin pergunta se ele é o Baek Taezan. E esse cara é o filho mais jovem do clã Zonlin, o Zonlin Wong. E nosso garoto encara e percebe que então deve ser ele. E aquele cara diz que pelo que ele ouviu, ele não presta nem na cama. E ele pergunta se talvez ele seja surdo ou se ele precisa aprender alguns modos. E os seus 3 guardas já sacam suas espadas e todos se preparam para lutar. E ele pergunta o que ele acha deles terem uma conversa em particular. E ele serve de lugar bom que é quieto para conversar. E o nosso garoto pergunta se é só eles dois e se ninguém para segui-los. Só que o guerreiro Xion fala que ele não pode fazer isso. Só que o jovem mestre deles diz que seus companheiros não lidar com esse guardinha e seria bom para eles praticarem um pouco. E o Tai-san fala que ele ama essa ideia. E ele completou o treinamento recentemente. E esse jovem mestre só manda ele acompanhá-lo e vai deixar o resto com os outros. E se aqueles guardas sacam suas espadas e falam que apesar dele ter dito que isso era uma prática, eles não têm intenção de pegar leve com eles e apenas devem se culpar por ser azarados. Enquanto o médico fica pensando que é uma sequência de eventos impressionante. E esses caras parecem ser a elite do clã Zonlin e vai ser muito bom ver os frutos de treinamento
deles. E a única coisa que ele pode fazer agora é se esconder e observar. E agora em um lugar isolado, aquele jovem mestre pergunta o que ele acha desse lugar. E o Tai-san diz que ele realmente se esforçou. E não deve fazer muito tempo desde que ele chegou ali. E ainda assim, ele encontrou um lugar desses. E o jovem mestre fala que é natural. Ele esteve esperando esse momento desde que ele chegou. E tanto esforço é esperado, pois ele provavelmente não sabe disso. Mas ele é habilidoso em infligir dor aos outros. E ele provavelmente vai se impressionar também. E o Tai-san fala que tá ansioso por isso. Mas antes disso, ele quer ouvir o que ele realmente quer. Ele não tá fazendo isso para se casar realmente com a senhorita Harin. E aquele cara fala que a Yeon Harin é realmente linda. Tão linda que ele não se importaria de dar mais umas olhadas nela. Mas isso não significa que ele acha que ela é digna de ser a sua parceira. E as suas ambições são muito grandes para uma simples mansão Yeon. E se ele pega uma faca escondida e joga pra cima do nosso garoto, falando que ele não precisa saber mais. Só que pra surpresa dele, o nosso garoto já sumiu e a faca nem encostou nele. E quando ele se dá conta, o Tai-san também nas suas costas, falando que ele quer ver o quão grandiosos são as suas ambições. E esse jovem mestre se pergunta como isso pode ser possível. E se os seus meridianos não estavam cortados? Mas ele não pode ficar surpreso. Aquilo só foi por acaso. Só que quando ele se dá conta, não foi por acaso não. E ele começa a revirar os seus olhos e gritar de dor, o que surpreende todos eles. E aqueles guardas dizem que parece que o seu jovem mestre está sofrendo bastante. E ele pergunta se eles têm certeza se eles não devem ir até lá. Só que a guerreira Yo diz que não tem com o que ela se preocupar. E todos eles devem atacar de uma vez. E esse eles faz formação e já parte pra cima deles. Só que pra sua surpresa, ele não consegue atacá-lo. E o guerreiro Xion faz um desvio e dá um chute na sua cara, derrotando um facilmente. E assim dois outros aparecem pelas duas direções. E antes dele perceber, ele defende um e a guerreira Yo já derrota o outro. E ela fala que eles devem brincar com ela também. Enquanto eles pensam que eles não irão deixar o jovem mestre na mão e irão mostrar a ele o fruto do seu treinamento. E agora de volta para o nosso garoto. Ele com a mão na cabeça daquele cara, pergunta pra onde foi toda aquela arrogância de agora a pouco. E ele vai extrair apenas a metade e ele não deve se preocupar, pois dessa vez ele decidiu não matar ninguém, sugando a energia vital daquele cara. E agora você volta pra guerreira Yo, derrotando um daqueles caras. E depois de derrotar 3 deles, eles já acabaram. E ela fala que honestamente, ela ainda estava em dúvida, mas eles realmente conseguiram. E o guerreiro Xion diz que ele confia no segundo jovem mestre. E ela fala que nunca esperou que eles conseguiriam derrotar os guerreiros do clã Zonlin. Mas ela pergunta quem diabos é o senhor Tai-san. E o Xion fala que nem ele sabe. Apesar de que uma coisa é certa, se não fosse por ele, seriam eles que estariam no chão agora. E foi ele que nos contou sobre as fraquezas do clã Zonlin antes deles virem para a mansão Yeon. E era como se ele soubesse de tudo sobre eles. Enquanto é verdade que ele teve incerto no começo, mas ele pôde perceber enquanto ele lutava. Ele pôde prever todos os movimentos que eles fariam. E isso definitivamente foi graças às informações que ele deu pra eles. E ele fica bem animado com isso, pensando que o jovem mestre é incrível. E agora de volta ao médico, ele percebe que o Tai-san voltou. E ele pergunta o que houve. E o nosso garoto pergunta pra ele o que tá fazendo ali. Mas o médico diz que saiu, pois não seria de nenhuma ajuda na luta. E o Tai-san disse que o que ele tá perguntando é porque ele ainda não terminou de lidar com aqueles lixos. E o médico pergunta como assim? Eles ainda são guerreiros, reconhecidos do clã Zonlin. Mas o Tai-san fala que já basta. Ainda falta treino a eles. E eles devem fazer eles treinarem em dobro quando eles se retornarem. E o médico pergunta como assim? E o nosso garoto diz que não aguenta quando seu pessoal ainda é fraco. E aquele médico fica bem surpreso com isso. E ele fala que sim, ele vai atender o seu pedido. E agora comendo todos juntos, o Tai-san tá muito tranquilo. E a sua noiva também tá cuidada bem ao lado dele. Só que ela encara o jovem mestre do clã Zonlin. E seu pai percebe a preocupação dela. E ele encara o jovem mestre. Só que ele tá muito assustado pelo que ele acabou de passar. E esse o pai da Yeon diz que ouviu que eles tiveram uma conversa privada hoje. E a garota pergunta se é sério se ele está bem. E o Tai-san pergunta pra ela o que ela faria se ele não estivesse. E ela fica sem palavras. E dele diz que eles tiveram uma conversa interessante. E ele poderia dizer que isso envolve as suas almas. E ele pergunta se o jovem mestre não concorda. E aquele cara fala que sim. E o Tai-san chama ele de Ei. E aquele cara fica muito assustado. E dele pergunta se não é falta de educação não manter contato visual quando está falando com alguém. E mandando a sua aura sombria pra cima daquele cara, o que faz ele tremer de medo. E assim ele cria um pouco de confiança e encara o nosso garoto. Mas assim que ele olha nos seus olhos, ele vê aquela aura sombria, basicamente demoníaca, percebendo que ele é um monstro. E só de olhar pra ele, o seu corpo tem uma reação. E simplesmente, ele começa a cagar nas calças, o que surpreende todo mundo. E não só isso, mas ele começa a babar. E simplesmente, ele teve quase um ataque de pânico. E até o médico ficou muito surpreso perguntando o que era aquilo. E os servos vão até lá para ajudar o jovem mestre, enquanto o nosso garoto só continua bebendo seu chá. E agora a cena muda para o escritório do patriarca do clã Zonlin, o Zonlin Xion. E ele pergunta o que diabos é isso. E aquele seu servo diz que irá mandar o seu pessoal conduzir uma investigação por hora. Mas parece que os guarda-costas deles são muito mais fortes do que eles imaginaram. E o patriarca pergunta se eles realmente estão dizendo que 11 dos seus foram massacrados unilateralmente. E o servo fala que sim, eles estavam investigando para checar se a mansão Yeon ajudou eles. E ele pergunta, enquanto ao seu filho, como ele tá agora, que ele ainda tá preso no quarto. E eu ouvi dizer que ele não quer sair de lá por nada. E parece haver alguns problemas com as artes marciais dele, mas eles ainda não conseguiram descobrir o motivo. E é como se parte das suas memórias tivesse sido arrancada. E ele fala que ele não apenas cagou nas calças, mas se tornou um completo idiota. E esse Baek Tai-san, não é possível que tudo isso tenha acontecido por causa de alguém como ele, que está à beira da morte. E tem algo realmente estranho por trás disso. E ele fala que tem certeza que tem alguém mais envolvido nisso. E ele quer que ele descubra quem é a todo custo. E o servo fala que sim. E ele fala que esse clã quase foi destruído pelo demônio celestial por causa do seu pai. E eles finalmente colocaram um clã de volta em pé. E então ele não quer acreditar que eles sofreram tal humilhação. E ele não pode deixar isso passar. E ele vai com certeza esmagar quem ousar mexer com o clã Zonlin, mesmo que seja o demônio celestial. E agora de volta à mansão Yeon, várias pessoas do clã Zonlin aparecem, para a surpresa do guerreiro Xion. E ele vai em direção ao jovem mestre, fala que aquele clã enviou pessoas. E o nosso garoto pergunta se eles vieram atrás de vingança. Mas o guerreiro fala que não tem certeza, mas tem alguns mestres marciais bem habilidosos entre eles. E o nosso garoto pergunta como ele sabe que tem mestres marciais. E o Xion diz que não foi difícil perceber
perceber, já que ele intencionalmente expôs a sua presença. E nosso garoto diz que sempre tem gente assim, caras que não aguentam ficar sem se exibir, e que só vai aprender como se comportar depois de apanharem um pouco. E agora ele quer sair, e o guerreiro pergunta se eles irão até esses caras. Só que Tyson pergunta por que ele iria até lá. Ele tem outro lugar para ir, mas o Xion diz que o assunto com a mansão Yeon ainda não acabou, e como ele pode sair assim. E o Tyson fala pra ele que eles vão estar bem ocupados por causa daquele moleque que cagou nas calças, e ele quer que ele venha com ele. E o guerreiro Xion fala que sim, enquanto o nosso garoto diz que isso finalmente tá ficando interessante. E agora eles vão direto para centro do Machado Sangrento, e em frente à porta, o nosso garoto fala que eles são maiores do que ele pensou. E o guerreiro Xion pergunta se ele realmente vai fazer uso da seita do Machado Sangrento. E o nosso garoto diz que talvez ele não seja completamente estúpido. E o Xion fala que ainda que a seita do Machado Sangrento seja a facção não ortodoxa mais poderosa de Donggun, eles estão dando dinheiro para o clã Zolin em segredo. E ele não acha que eles irão fazer o que ele quiser. Só que o Tyson fala que aposta que eles odeiam pagar tributos para o clã Zolin. E o guarda pergunta como assim. E o nosso garoto diz que eles não estão juntos com o clã Zolin por vontade própria. E o guarda fala que isso provavelmente é por não serem fortes o suficiente. E isso é normal no Morin. E o Tyson fala que não é apenas por não serem fortes o suficiente, mas por serem fracos mentalmente. E eles estão pagando tributos porque sabem que lutar é inútil. Mas ele pergunta se ele sabe o que acontece com gente assim. E o guarda pergunta o quê? E o nosso garoto diz que eles perdem a vontade de viver. O que surpreende muito o guarda, lembrando do passado, com a sua cidade sendo destruída e o seu pai gritando para que leve seu filho o mais longe possível dali. E enquanto ele gritava pelo seu pai, o seu pai dizia pra ele que ele realmente espera que pelo menos ele sobreviva. E o seu filho continuou gritando por ele, enquanto a voz maligna lá atrás falou que realmente um conseguiu fugir, acertando bem nas costas do pai do Xion. E ele o chamou de Fênix Sangrenta do Trovão e perguntou quando ele chegou ali. E ele fala que sua família é inocente. E ele pede que ele poupe aquela criança. E ele implorava pra ele. E esse cara na sua frente diz que um dia ele provavelmente virá atrás dele buscando vingança pelo seu pai. E eles já estão destinados a se encontrar de novo. E quando a hora chegar, vai ser difícil para ele manter o seu pedido, já cortando a sua cabeça. E o seu filho viu aquela cena do início ao fim, enquanto lembra das palavras daquele cara, que ser fraco é um pecado. E ele fala para o Taizan que ser fraco é um pecado, e pergunta o que aqueles que são fracos podem fazer. E o nosso garoto diz que ele irá fortalecer essas pessoas, já abrindo sua porta. E o guarda fica muito surpreso com essa fala. E os caras lá dentro se perguntam que diabos é aquilo. Só que o nosso garoto começou a espancá-los, e ele só pede que poupe as suas vidas. E agora com todos os espancados, o da frente é o chefe da seita do Machado Sangrento, o Shu Jong-wan. E o nosso garoto se aproxima, e eles continuam gritando para que ele poupe as suas vidas, pois eles cometeram erros gravíssimos. E ele se ajoelhando, fala que irão fazer tudo o que ele mandar. E esse Taizan diz pra eles que vai ensiná-los uma coisa muito interessante. E ele quer ver o quão úteis eles podem ser. E aquele cara pergunta como assim. E o nosso garoto diz que em troca, ele irá matá-lo se ele ousar pagar tributos ao clã Zolin começando hoje. O que surpreende muito aquele cara. Enquanto ele pergunta se eles não irão morrer de qualquer jeito, se eles não pagarem os tributos. E agora poucos dias depois, no clã Zolin, o patriarca pergunta se realmente a seita do Machado Sangrento recusou pagar os tributos. E o seu assistente fala que sim, mas eles nunca fizeram isso antes. E o patriarca muito puto pergunta como aqueles idiotas que foram coletar em silêncio só aceitaram a recusa deles. E o seu assistente diz que sobre isso, as coisas não parecem estar certas. Parece que eles estão confiantes de alguma forma. E o patriarca diz que eles devem ter pedido a algum mestre marcial medíocre para ajudar eles. Só que o velho diz que parece ser bem sério e pergunta pra eles se eles poderiam enviar a corporação de guerreiros para lidar com eles. E o patriarca pensa que isso foi acontecer bem quando eles estavam apertados financeiramente. E ele manda que ele envie a corporação de guerreiros. E eles devem ter certeza de que a seita do Machado Sangrento sabe quem é o mestre deles. E ele pergunta onde o Zolin Sung-hak está. E o velhote diz que eles estão juntos com o terceiro jovem mestre no campo de treinamento. E ele vai enviar as ordens pra ele agora mesmo. E o velhote fala que não acredita que eles têm alguém no clã que cagou nas calças. E em momentos como esse, eles não devem parecer fracos, e sim esmagá-los completamente. E dessa forma, eles nunca ousarão passar por cima deles de novo. E agora o nosso garoto e seu guarda continuam caminhando. E o guarda pergunta se isso tudo realmente vai ficar bem. E o Taisa pergunta o que ele tá falando. E o Xion diz que se eles forem por aí fazendo as pessoas pararem de pagar seus tributos, o clã Zolin definitivamente vai retalhar. E além disso, se eles descobrirem que eles estão falando sobre a sua fraqueza, vai dar merda. Só que o Taisa diz que todas as fontes de rendas deles estão bloqueadas agora. E então, eles não têm tempo de se portar com eles. E eles provavelmente estão fracos agora. Mas o guarda fala que eles ainda são um clã reconhecido. E se a corporação de guerreiros vier atacá-los, as facções não ortodoxas não conseguirão lidar. E o Taisa fala que é por isso que eles estão indo encontrar pessoas que vão ser capazes de lidar com isso. E o guarda pergunta como assim. E quando ele encara, ele percebe que aquela é a agência de guarda-costas de Donggu. E ele pergunta se ele realmente quer contratar alguém ali. E o que o seu jovem mestre está tentando fazer. E se ele vai caminhando até a porta. E um guardinha pergunta qual o propósito da sua visita. E o nosso garoto diz que ele estaria para encontrar o seu líder. Mas o baixinho pergunta como assim líder. E ele não é alguém que qualquer um possa encontrar. Só que o Taisa bem puto pergunta se ele realmente parece qualquer um. E isso manda ele mostrar o caminho. E o guarda do Taizan, vendo esse guardinha, só pede desculpas pela atitude dele. E entra logo atrás. E aquele cara só observa eles bem preocupado. E assim, ele levou eles até o seu líder. E pede que por favor, eles esperem ali, enquanto ele chama o seu líder. E ele pergunta pra ele quem está querendo ver. Só que o Taizan manda ele esperar. E ele não lembra de tudo ainda. E quando eles esperam, aquele cara se pergunta o que diabos está acontecendo. E ele fala que ele não vai conseguir ver ele se ele continuar assim. Só que o Taizan interrompe e manda ele até lá e dizer a ele que ele tem algo para enviar para a lua mística. E o cara se pergunta que diabos é a lua mística. E assim que ele entra, o Xion e o nosso garoto ficam esperando. E o guarda se pergunta que diabos é aquilo. E quando ele perguntar para o Taizan o que era lua mística, o velho simplesmente aparece, falando
falando que não pode ser. E ele muito educadamente fala que ele é o dono da agência de guarda-costas de Donggo. E ele presta os seus respeitos a ele, pedindo que por favor ele entre. E o nosso garoto dá um sorrisinho e vai caminhando até a sala. E o guarda só observa aquela situação sem entender absolutamente nada. E ele se pergunta o que diabos é aquilo. Como ele deixou ele entrar, sem deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, para chegarmos aos tão sonhados 100 mil inscritos. E se vocês gostaram dessa obra e quiserem a próxima parte, vamos deixar 4 mil likes nesse vídeo. E se você quiser apoiar o canal financeiramente e receber conteúdo exclusivo toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo, para fazer parte da nossa comunidade de membros. E então, mais é isso, eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!